Muito bem, agora sim, são 2h05. Vamos iniciar aqui a apresentação para a segunda turma, né, que foi dividida essa apresentação em duas turmas. Então, hoje é a segunda turma. Agradeço a presença de vocês, né, aqui com a gente. Será um tema bastante interessante, né, para o Senai Cimatec, principalmente no que se refere, né, à nova aquisição da modalidade de licenciamento do MATLAB, chamada Campus Wide License, né, a licença para todo o campus. Então, vamos falar um pouquinho aqui dessa modalidade, que recursos, né, que vocês agora têm em mãos. Então, é isso que eu pretendo mostrar aqui para vocês na apresentação de hoje. Meu e-mail está aqui na tela, tá? Sou engenheiro aqui de aplicação da OpenCAD, né, o distribuidor exclusivo do software MATLAB. Então vamos começar aqui. Irei fechar minha câmera. No final também, se vocês tiverem dúvidas, questões, podem colocar aqui no chat, né? Conforme desenrola aqui a apresentação, eu dou uma pausa, olho as perguntas. Ao final, né, tem aí uns 5 minutinhos. Podem colocar também perguntas, né? Que eu consigo ver melhor aqui no chat, tá bom? Então vamos iniciar aqui essa novidade, né? Que agora vocês têm em mãos. Essa será a nossa agenda de hoje, tá? Então falaremos um pouco do MATLAB, do Simulink, né? Para quem nunca ouviu falar desses softwares, um pouco do fluxo de trabalho, como funciona o MATLAB, né? Como ele aquisita dados, como ele compartilha dados, o que eu posso gerar com o MATLAB, eu posso gerar códigos, eu posso desenvolver aplicativos? São perguntas que serão respondidas aqui durante a apresentação, né? Além das aplicações, o que o MATLAB é capaz, né? Quais são as suas capacidades? Os segmentos da indústria que o MATLAB está presente e os recursos deste licenciamento que se chama CWL, ou Campus Wide License, que é o licenciamento para todo o campus do Senai Cimatec. Vou falar um pouquinho também de alguns cases de sucesso ao final da apresentação, né? Vai ficar por último. Procurei selecioná-los de diferentes áreas, só para nós verificarmos o quanto o MATLAB ele é implementado em diferentes áreas, né? Qualquer problema de áudio que vocês tiverem, de imagem, podem me falar aqui no chat, né? Até é um feedback legal que eu tenho para ver se está tudo ok com a transmissão. Então podem mandar aqui, tá bom? Então vamos iniciar aqui. Primeiro, MATLAB, definição e contexto. Leandro, o que é o MATLAB? O MATLAB ele trata-se de uma linguagem de programação, né, onde será utilizada para analisar dados, processar dados, realizar cálculos numéricos e desenvolver algoritmos. Tá? E para a gente fazer essas tarefas, contamos com o auxílio de mais de 100 bibliotecas adicionais, que chamamos de toolboxes, para ajudar o usuário no desenvolvimento de seus projetos. Essas ferramentas, né, que chamamos toolboxes, elas estão divididas por aplicação. Então, eu tenho toolbox na área de inteligência artificial, na área de controle, na área de robótica, na área de processamentos, tanto de sinais quanto de imagem, sistemas embarcados e por aí afora, né? Outros exemplos. Aliás, aqui eu vou compartilhar este link com vocês também. Quando eu falo de aplicações, né, que o MATLAB é possível, então são todas essas daqui. Algumas eu citei, outras não. Então, por exemplo, direção autônoma, que eu não citei, biologia, que eu não citei, internet das coisas, também não estava lá no slide. Então, todas essas são algumas das aplicações que o MATLAB consegue realizar. Então, aproveitando, vamos colocar este link aqui também no chat para vocês consultarem. E antes de passarmos aqui para o Simulink, né, o importante é mostrar isso aqui também para vocês. Aliás, é um outro link que irei compartilhar aqui no chat também. Este link é o portal para
os usuários, né, os integrantes do Senai Cimatec, todo o corpo docente, o corpo de alunos, os pesquisadores, para baixar o MATLAB. Baixar o MATLAB, as suas ferramentas, né, essas daqui que eu mostrei agora, aliás, a lista de produtos disponíveis, tá? É esta listagem aqui. Então, tem mais aqui de 100 ferramentas, divididos por aplicação. Então, este segundo link que eu compartilhei com vocês é o portal onde que vocês terão acesso não só à licença, mas aos recursos que ela oferece. Então, vamos navegar um pouquinho no portal, né? Aproveitando quem está nos computadores também, já acessa o link, já acompanha aqui. Se não tiver ainda com a licença é, instalada na máquina, já põe para baixar também, tá bom? Então, vamos começar aqui, ó. A primeira área aqui que nós temos é para fazer o download do MATLAB e dos seus produtos. Então, clicando aqui, ele vai pedir, né, uma conta Matrix, tá? Então, é aquela conta que nós temos que colocar o domínio do local de vocês, né? Não sei qual é o domínio de Cimatec, mas vou chutar aqui, então, @Senai Cimatec, né? O nome do usuário é @Senai Cimatec. Então, aqui ele vai pedir esse login, a senha, e a partir daí vocês vão começar a baixar não só o MATLAB, como também os seus produtos, né, conforme eu já havia falado. Nesse outro quadrado aqui, tá, da tela, aqui nós encontramos em View Self-Paced Online Courses todos os treinamentos e tutoriais disponíveis que geram certificado, que contempla aplicações, né, diversas aplicações, que contempla aquelas toolboxes que eu mostrei para vocês, então eu consigo filtrar esses treinamentos. Então, por exemplo, vamos pegar aqui de inteligência artificial, né? Ele consta aqui que eu tenho 8 treinamentos: Deep Learning, Machine Learning, Statistics, Machine Learning with MATLAB, Reinforcement Learning e por aí vai, tá? Vamos pegar um outro aqui exemplo. Deixa eu tirar o meu filtro. Programação, tá? De repente aqui um exemplo, eu sou um usuário, estou começando agora com MATLAB, eu quero saber mais, aumentar minhas habilidades em programar em MATLAB. Como eu faço? Tem treinamentos aqui, tá? Tem aqui, então eu puxei aqui, tem 13 treinamentos que ajudam, né, a aumentar suas habilidades em programar o MATLAB. Então, esse segundo item aqui do portal, tá, é um outro item muito importante, é claro, além, né, de baixar aqui a licença, como aquisitar o software, mas este também é um link para ajudar vocês, né, a utilizarem o MATLAB. Tá? Então, tem treinamentos, vamos dizer assim, disciplinares, né, de várias disciplinas, de várias áreas de conhecimento. Todos eles fornecem certificado. Aliás, deixa eu clicar aqui em um para vocês verem, por exemplo, no MATLAB On-Ramp. Né? Então, basicamente, todos os treinamentos seguem este descritivo. Tá? Então, ao iniciar um módulo, vamos ver se ele inicia aqui, como eu já completei. Ele está aqui em espanhol, depois eu vou mudar aqui para inglês. Tá? Então ele tem aqui os vídeos introdutórios. Logo após o vídeo, né, a cada vídeo, deixa eu ver se eu consigo já acessar aqui. Eu tenho também já a área de exercícios, né? Deixa eu ver se eu a parte aqui, por exemplo, exercícios envolvendo matrizes. Olha só. Então tem os vídeos tutoriais e tem também os exercícios práticos. E o legal aqui é que eu não tenho um limite de tempo para concluir o treinamento, né? Não tem uma data final. O usuário faz no seu ritmo, né? Na sua disponibilidade. Então hoje eu pego, termino o primeiro módulo. Durante a semana eu vou estar ocupado, né, com trabalho, com coisa para fazer. Então, daqui uma semana eu retorno, continuo no módulo 2 e por aí vai, tá? Não tem aquele limite. Então, olha só que interessante. Então, ele oferece toda a parte teórica, ele abre aqui um MATLAB no desktop, não, desculpe, de modo online, e aí eu começo a fazer as tarefas que ele pede aqui, né? Task 1, Task 2. Conforme eu vou fazendo as tarefas, né, que nem aqui a primeira, né? Ele fala para criar uma variável. Opa, coloquei aqui no.
em cima. Então, o task 1 ele fala para criar uma variável com valor 4, e essa variável é chamada de x. Então, assim que eu clico aqui em Submit, né, ele passa aqui como correto, né, e além disso dá dica, posso fazer de novo a tarefa, ver a solução, né, então aqui o treinamento inteiro ele é estruturado, não só esse daqui do MATLAB Ramp, mas os outros títulos também ele é estruturado desta forma, tá bom? E ao final, como eu disse, gera certificado. Legal. Outro recurso importante no portal de vocês, olha só que interessante. A região de documentação, a área de documentação do MATLAB, onde eu consigo filtrar por aplicação ou por lista de produtos. Então, vamos dizer que eu trabalho muito, por exemplo, com a ferramenta, deixa eu escolher aqui uma aleatória. Vamos pegar aqui, ó, Deep Learning Toolbox, tá? Então, eu acesso aqui a documentação, tem o passo a passo inicial de como utilizar a ferramenta e tem as aplicações que ela oferece. Porém, eu quero algum exemplo, né? De repente, eu quero ver algum exemplo aqui para ver como o Deep Learning Toolbox funciona. Se eu clicar aqui na aba de exemplo, ele lista aqui para mim todos os exemplos disponíveis, né, com a ferramenta Deep Learning. Tá? Então, são muitos aqui exemplos. Aqui eu consigo filtrar, né, por aplicação, por exemplo, workflows de imagens, diferenciação automática, clustering. Então, todos aqui são exemplos com Deep Learning Toolbox. Outro detalhe importante, estou trabalhando com Deep Learning e de repente eu tenho uma dúvida lá numa função. O que uma função faz? Acesso aqui à aba de Function e aqui ele dá toda a descrição, né, a sintaxe, o que essa função faz da Deep Learning. Tá? Então aqui ele lista todas as funções do Deep Learning. Tá? E detalhe, isso que eu estou mostrando para vocês, eu consigo também acessar. Olha que interessante isso. Ó. Eu consigo acessar direto do MATLAB também. Então, se eu colocar assim, por exemplo, doc Deep Learning Box, ele irá fazer referência àquela página que eu estava mostrando para vocês. Tá? Mesma coisa. Né? Exemplo, funções, os blocos, os aplicativos disponíveis dentro da Deep Learning. Então, essa é um recurso muito útil de se utilizar com o MATLAB, além aqui, lógico, se eu quiser, por exemplo, uma documentação específica de uma função seno, de repente estou com uma dúvida referente à sintaxe, então eu só digito lá docsim aqui no MATLAB e ele já abre também a documentação. Ou se eu quiser, eu procuro aqui no browser de internet dentro do site da Mathworks, tá bom? Então são algumas formas de eu consultar dúvidas referente aos recursos MATLAB. Tá? E essa parte da documentação, como ele diz, também tem exemplos e tem vídeos de algumas ferramentas aqui, ó. Por exemplo, Deep Learning. Olha quantos vídeos eu tenho referente só a Deep Learning Toolbox. Então tem tutoriais, tem exemplos de aplicação. Né? Aqui, esse aqui é muito legal, esse videozinho aqui. Ele fala da diferença, né, de Machine Learning com Deep Learning. Né? Ele explica aqui de forma bem didática, com imagens. Então, todos esses vídeos são referentes a Toolbox. Aliás, ele buscou aqui um total de 217 vídeos só do Deep Learning Toolbox. Tá? Então, outras ferramentas, imagine o somatório do tanto de material que nós temos aqui. Avançando aqui no portal, olha o que nós temos. Duas regiões aqui logo abaixo, para educadores e para estudantes. Para educadores, são todos os recursos disponíveis para os professores. Então, nós temos aqui desde a região aqui de materiais para curso, né? Inclusive no desenrolar aqui da apresentação, eu vou entrar de novo nesse tópico. Esses materiais são scripts, são códigos, são aplicativos desenvolvidos por terceiros, pela Mathworks também, disponíveis para aplicar em sala de aula. Então, eu consigo filtrar por tipo de material que eu quero e por disciplina, por área que eu quero esse material. Então, vamos pegar aqui química. Vamos ver o que aparece aqui em química, olha só.
Então, apareceu aqui alguns exemplos já de códigos, né? Tudo isso aqui são exemplos de códigos, já são scripts. Reparem que também eu tenho aqui, além da Mathworks, eu tenho contribuições de outras universidades, né? Como aqui a de Fresno, na Califórnia. Aqui embaixo também tem uma outra universidade aqui também da Califórnia. Então, de Houston. Então, são materiais feitos por professores para professores, livres aqui para vocês utilizarem, tá? Não tem restrição alguma. Mesma coisa, consigo filtrar por disciplina, por tipo de material, né, e por nível, se é graduação, né, se é pós-graduação. Então, são recursos também presentes no portal. Aqui são outros exemplos de materiais também, já destacados aqui como Feature Courseware, né, são materiais mais voltados a laboratórios de aula. E aqui, voltando de novo no portal, temos também a área. Aliás, antes de nós sairmos aqui de recursos para professores, aqui embaixo desta página, lá no finalzinho, tem alguns recursos que, inclusive, eu mencionarei aqui durante a apresentação, que são o MATLAB Drive, MATLAB Apps, Live Editor, Grader, o mobile e o online. Então, são acessos já direto a esses recursos. Tá? Então, de repente, eu quero acessar o MATLAB em nuvem, MATLAB online. Só clicar aqui dentro do portal que eu já acesso. Tá? Legal, então vimos aqui recurso para professores e também para os nossos alunos. Né? Aqui são todos os recursos disponíveis, né? Uma área dedicada exclusiva aos estudantes. Tá? Bom, então este é o portal de vocês. Inclusive, deixarei aqui o e-mail do nosso suporte, né, para quem estiver com dúvida, para quem estiver com dificuldades na instalação do software. Ah, Leandro, não estou conseguindo acessar aqui o portal, né, não estou conseguindo baixar a licença, então está aqui o link, aliás, o e-mail do nosso suporte, vou até lê-lo aqui, é suporte.tecnico@opencad com 2ds.eng de engenharia.br. Vou compartilhar, está aqui já no chat. Tá? Não fiquem com dúvidas, mandem aqui para a gente, tá bom? Legal, então vimos aqui um pouquinho do portal de acesso, tudo referente ao MATLAB, baixar, pegar material, pegar exemplo de código, tudo aqui dentro, tá bom? Vamos voltar à apresentação? Então falamos um pouco do MATLAB, o que vem agora? Simulink. O Simulink ele é um ambiente gráfico integrado com o MATLAB, né? Na verdade aí podemos até chamá-lo de toolbox do MATLAB, onde realizamos modelagem multidomínio, simulação e validação de nossos modelos, seguindo a metodologia de Model-Based Design. Essa metodologia consiste em desenvolvermos projetos com modelos virtuais, né? Por isso que é projeto baseado em modelo, ou seja, primeiro verificamos o comportamento daquele modelo virtual, por exemplo, uma turbina eólica, né, desenvolvida no Simulink. Depois que nós validamos o comportamento, fizemos a simulação, aí sim nós partimos para o protótipo físico. Então, a metodologia de Model-Based Design é isso: eu desenvolver primeiro no ambiente simulado, né, virtual, fazer a simulação, validar e passar para os meus protótipos físicos. Então, aqui um pouquinho do Simulink. E aí vem o fluxo de trabalho do MATLAB, como é que ele funciona, né, como ele trata aí os dados, o que eu consigo aqui fazer durante esse ciclo. Então, a primeira região aqui refere-se à parte de aquisição de dados. Então, na verdade, aqui, o que eu tenho? Né? Eu tenho aqui dados que podem vir por meio de até arquivo TXT eu consigo importar para o MATLAB. Então, podem ser arquivos aqui de Word, de Excel, né? Qualquer arquivo ele consegue ler e trazer esses dados para o MATLAB. Esses dados também podem ser aquisitados através de outros softwares. Então, por exemplo, onde eu dei o mesmo exemplo aqui, né, quem trabalha muito com Python, de repente pode trazer Python
dois, né? Um complementa aqui a função do outro. Depois, esses dados podem ser também trazidos para o MATLAB a partir de dispositivos de bancada. Então, um gerador de sinal, um osciloscópio, ou quando eu falo em hardware, pode ser também dados e sensores. Né? Eu consigo captá-los e levá-los para o MATLAB. E uma vez dentro do MATLAB, que é nossa segunda etapa aqui, aí sim nós fazemos o nosso este processamento de sinais. Então, de repente, gerar uma planilha com análise de dados, um gráfico, processar um sinal vindo de um sensor, processar uma imagem vindo de uma câmera, trabalhar aqui com visão computacional, desenvolver um algoritmo de machine learning, né? Um projeto aqui envolvendo machine learning. Então, são as inúmeras possibilidades que o MATLAB entrega ao usuário na parte de processar dados. E por último, o compartilhamento do meu trabalho feito. Então pode ser por meio de desenvolvimento de aplicativos, posso trabalhar com sistemas embarcados. Então eu programei aqui algoritmos de controle, né, e quero embarcar lá nas minhas ECUs, lá nos microcontroladores. Eu consigo também gerar código a partir dessa linguagem do MATLAB e incorporá-la em hardware. Big Data, né, uma outra forma de eu compartilhar dados. Então, quero levar todo o dado que eu processei para servidores, né, para clusters de computadores. Consigo também fazer isso. Tá? Com o MATLAB tenho ferramentas próprias para isso. E, por fim, a parte de relatório, documentação, né, muito utilizada aqui por pesquisadores, né, fazer publicações de seus trabalhos, dos seus artigos, né, os seus livros. Também o MATLAB tem recursos também para ajudá-los nesta etapa final aqui de saída de dados. Aqui vou abrir um pouquinho, né? Já dei um resumo no slide anterior, mas só reforçando. Então, arquivos Excel de texto ou binário, trazer dados também de serviços da web, de outras aplicações e linguagens, né, como C, C++, Python, que eu já citei, o Fortran, Java, e dados também vindos de hardwares de bancada, instrumentos de bancada, aliás, e hardwares como sensores. Aqui alguns exemplos de toolboxes que falam com hardwares, que se integram com hardwares. A primeira delas é Instrument Control, muito utilizada quando eu quero trabalhar com aqueles instrumentos de laboratório. Data Acquisition, aplicada para aquisitar dados de placas de som, de sensores. Image Acquisition Toolbox, né, destinada aqui à captura de dados de câmeras. E a Vehicle Network Toolbox, quando eu trabalho muito com protocolos automotivos e eu quero também fazer a conexão com esses hardwares. Menciona aqui também, né, já que estamos falando aqui de hardware, muito de conexão com hardware e MATLAB, os hardwares de baixo custo, né? Então, o Arduino, o Raspberry Pi, tem bastante kit de robótica da Lego, né? Aqueles kits didáticos, todos eles fornecem, tá? Integração com o MATLAB. Então, a integração é simples, principalmente quando eu falo de hardware de baixo custo. Eu só preciso baixar, né, via MATLAB, o suporte package. Por exemplo, eu estou trabalhando com Arduino, quero conectá-lo aqui no MATLAB. Então eu vou lá na biblioteca, baixo o suporte package do Arduino, né, tá tudo dentro do MATLAB lá nas funções dele, e aí eu consigo, né, plugar aqui num cabo USB na minha máquina e já está tudo pronto para começar a programar aqui o Arduino, né, levar os códigos do MATLAB para o Arduino. Então tem os hardwares de baixo custo e também tem os softwares, os hardwares mais robustos, né, que o MATLAB pode comunicar. Então, fabricantes aqui como Texas Instruments, né, a Raspberry Pi já citei, Intel, Android, National Instruments, todos eles possuem hardwares que
consegue integrar com o MATLAB. Esse link também é interessante, que eu consigo buscar aqui a marca, o tipo de hardware que o MATLAB conversa, né, se integra. Então, eu vou colocar aqui também mais um link no chat para vocês depois consultarem. Pessoal, deixa eu perguntar para vocês aqui. O Pedro falou que não está passando o slide. Pedro, você, aliás, né, os nossos colegas aqui do Sinai Cimatec, ó, eu estou atualmente aqui a minha tela que eu estou vendo, tá? Me ajudem aí. É o link da conexão com o MATLAB Simulink, é essa tela que vocês estão vendo ou não? Tá? Me passem aqui um feedback, por gentileza, tá? Porque às vezes eu não sei se é internet. Deixa eu só verificar aqui como está a conexão. Deixa eu colocar aqui o que eu vou fazer, tá? Eu vou compartilhar de novo, descompartilhar e compartilhar de novo a minha tela para ver se vocês conseguem ver, tá? Eu estava nesta tela aqui, tá bom? Ah, tá. Os nossos colegas aqui falando que está na tela de fluxo de trabalho. Acho que foi quando deu aquela oscilação aqui na minha internet, tá, gente? Então vamos lá. Mas eu não avancei muitas telas, não. Então, provavelmente vocês estão vendo aqui, né? Eu voltei aqui para ela, tá? Então, o que eu falei aqui, né? Das entradas, processamento e saída do MATLAB. E aqui eu abri um pouquinho os tópicos, tá bom? Então, abri a parte de acesso, né, e aquisição. Né? Então, deixa eu recapitular aqui de novo para vocês. Se vocês conseguirem ver agora, legal, Paulo Andrade aqui respondeu para a gente. Legal. Conseguem ver essa tela de acesso e aquisição? Me respondam aqui, por gentileza, tá bom? Aí a gente continua daqui, que era uma tela após o fluxo de trabalho. Então, pessoal, aqui, né, em acesso e aquisição, né? Legal, Felipe aqui respondeu. Obrigado, Felipe. Então, só recapitulando, tá? Acesso e aquisição, arquivos que vêm de Excel, né? Ou de banco de dados, ou de outras linguagens, C, C++, Java, Fortran, Python, hardwares como sensores, instrumentos de bancada. Legal, o pessoal está dando um feedback aqui, eu agradeço vocês, tá? Depois, as toolboxes com conexão de hardwares, né? Como estamos falando muito dessa integração de hardware, vamos abrir aqui algumas toolboxes. Instrument Control, que é para todos aqueles instrumentos de laboratório. Data Acquisition, quando eu quero integrar MATLAB com sensores, placas de som. Image Acquisition, é o MATLAB integrado com câmeras, né, para a gente fazer a aquisição de imagens. E a Vehicle Network Toolbox, quando eu trabalho com esses protocolos voltados aqui, muito utilizados na área automotiva, né, e eu quero também trabalhar com esses protocolos. Tá? Depois, esse daqui foi o último slide que eu estava, então, os hardwares de baixo custo, tá? Como eu disse, Arduino, Raspberry Pi, que são os mais utilizados, mais conhecidos, né? Principalmente aí o Arduino. O MATLAB também ele fornece essa integração, porém eu passei este link aqui também para vocês, tá? Foi o último link que eu coloquei no chat, que diz respeito aos outros hardwares que o MATLAB também faz a integração, né? Os hardwares mais robustos, então citei aqui alguns fabricantes, Texas Instruments, National Instruments, tá? STM. Tá? Então aqui também é um link bem interessante para vocês. Deixei no chat para vocês verificarem, né? Tiverem alguma dúvida, sabe que o MATLAB fala com tal placa daquele fabricante? Então aqui ele faz o filtro, a gente consegue localizar. Inclusive ele dá a instrução de como fazer essa integração, né, por cada hardware.
Então vamos avançar aqui. E por último, né? Por último não, né? A parte daqui seria a segunda etapa lá do fluxograma. A gente abriu um pouquinho ele aqui, né? Aqueles blocos. Então, a parte de processamento, como eu disse, fazer análise de dados, gerar gráficos, temos as ferramentas também interativas, né, para fazer essa personalização de gráficos. Então, tudo que nós iremos processar, seja fazer uma análise estatística, desenvolver um algoritmo, realizar um processamento de uma imagem qualquer, então o MATLAB já oferece, né, recursos, aplicativos, tem aquela região lá com a documentação, aquela área de documentação para ajudar também. E por último, a saída das informações do MATLAB. Eu citei aqui aplicativo, eu citei aqui também a possibilidade da geração de código para sistemas embarcados, citei aqui também a implementação das aplicações em outros ambientes, e eu vou começar com a primeira delas aqui, tá? Essa aqui que eu vou destacar, que é os aplicativos MATLAB. Tá? Então aqui, vamos acessar aqui o MATLAB. Esses aplicativos, vamos dizer assim, tem dois tipos de aplicativos. O primeiro deles está aqui na aba Apps, e são esses aplicativos. Tá? Estão divididos aqui por aplicação, então eu tenho aplicativo para a área matemática, aqui embaixo sistemas de controle, sinais de RF, enfim, tem uma série de aplicativos. Esses aplicativos já vêm quando eu instalo, por exemplo, a Control System Toolbox. Ela vai me gerar esses aplicativos, tá? Então, esses já vêm com o MATLAB. Agora, se eu quiser criar o meu próprio aplicativo, tá? Eu venho aqui na aba Home, New e App. Quando eu acesso esse caminho, vai aparecer uma tela mais ou menos com este layout, tá? Faz de conta que vocês não estão vendo essa parte aqui do meio, essa grade, tá? Porque isso aqui já é um aplicativo meu já pronto, tá? Então vocês só veriam essa coluna aqui, né, do lado esquerdo, esta outro lado direito, e aqui no centro, essa tela aqui toda cinza, tá? A partir do momento que eu começo a trabalhar aqui, desenhar o meu aplicativo, eu vou preenchendo esse espaço em cinza, tá? Legal, feito esse aplicativo, né, tudo aqui de forma gráfica, eu só vou arrastando aqui, né, as minhas entradas das variáveis, que na verdade vão ser elementos gráficos. Então, no caso aqui, eu optei por utilizar campos de edição para eu mudar valores. Tá? Então, eu vou montando aqui meu aplicativo. No final dele, eu aperto aqui o botão de executar. Tá? Então, olha só, no meu caso, ele gerou esse aplicativo, né, eu também mostrei aqui ontem, que é um aplicativo para analisarmos aqui o sistema massa-mola amortecedor. Então, olha só que interessante. Não vou colocar código nenhum. Eu quero alterar aqui a massa do meu sistema. Vocês vão reparar, ele está com 6 quilos, né? Olha só, 7 quilos alterou. 8 quilos alterou o sinal. 9 quilos alterou o sinal. Então, conforme eu altero, seja a massa, seja aqui as constantes da mola, do amortecedor, a minha saída ela vai também sendo alterada. Né? Não preciso mudar o código. Tá? Então, esse aqui é um exemplo, né, de um aplicativo do MATLAB. Interface totalmente, vamos dizer assim, fácil para o usuário, né, de fácil acesso, tá? E que fornece aqui elementos gráficos para fazer essa interação com o usuário. Né? Não, em nenhum momento aqui digitei código para mudar aqui o comportamento do meu sistema. Tá? E aqui acho que a parte interessante também, uma vez terminado esse aplicativo, se eu quiser compartilhá-lo com usuários que tenham MATLAB, eu consigo. De repente o usuário não tem MATLAB, posso compartilhar? Também eu consigo, tá? Porque ele vai gerar arquivos executáveis, inclusive também aplicativos para eu integrar em ambientes da internet, ambientes web, tá? Então são algumas formas que eu tenho de compartilhar os aplicativos desenvolvidos no MATLAB. Fora isso, eu posso compartilhar também, que vai ser assunto um pouquinho mais para frente da apresentação, eu posso compartilhá-los na comunidade do MATLAB. Como vocês irão notar, lá tem muitos trabalhos, tem toolboxes desenvolvidas por usuários, tem aplicativos. Eu posso também contribuir com a comunidade
do MATLAB também. Tá? Então, esse aqui é um exemplo no aplicativo, uma das formas de saída de dados do MATLAB. Uma outra forma aqui, né, então destaquei aqui a parte de aplicativo. Posso destacar também aqui a parte de geração de códigos, né, com os produtos coders do MATLAB, MATLAB Coder. Eu tenho PLC Coder para trabalhar aqui com PLCs, HDL Coder para trabalhar com códigos para FPGA. Tá? Consigo gerar também códigos para GPUs da NVIDIA. Depois eu tenho aqui os produtos compiler do MATLAB, que eles são esses daqui. Né? Aliás, daquele aplicativo, quando eu integro ele no ambiente de web, né, eu utilizei o MATLAB Compiler. Quando eu gero um executável, como eu disse para vocês, para compartilhar com outro usuário, eu utilizei a ferramenta Compiler do MATLAB. Então, essa aqui é uma outra forma também, né, da saída de dados. E o Compiler CDK, né, que praticamente faz o mesmo aqui do Compiler, porém, ele faz já para bibliotecas mais específicas. Né? Então, por exemplo, eu quero gerar aqui uma biblioteca para um Python, né? Um C++, uma DLL. Então eu gero aqui através do Compiler CDK. Tá? Além do Simulink Compiler também está disponível, é uma ferramenta relativamente nova, também para fazer a mesma função do MATLAB Compiler, porém com modelos do Simulink. Aplicações do MATLAB, né, eu mostrei para vocês lá no início da apresentação, só passando aqui por algumas, tem o Deep Learning, tem os sistemas embarcados aqui embaixo, mecatrônica, vou citar aqui algumas que eu não falei no início da apresentação, robótica, área de comunicações, manutenção preditiva, então tem muitas aqui aplicações, tá? Aplicações para ciências, então biologia, química, neurociências, as ciências da Terra, né, de oceano, atmosférica, física, né, também tem aplicações, tem ferramentas com o MATLAB. Então, todas essas aplicações, né, que o MATLAB possui, ele entrega, por sua vez, essas capacidades, ou seja, possibilidade de analisar dados, de desenvolver um aplicativo, como nós vimos aqui, de trabalhar com computação paralela, de gerar gráficos 2D, 3D, de trabalhar com interfaces, né, outras linguagens, um Python, um Fortran, desenvolver aplicativos para web, fazer programação, integrar com hardwares e trabalhar com MATLAB em nuvem, né, em servidores cloud. E os segmentos do MATLAB, quais segmentos que ele atende? Então, aeroespacial e defesa, automotivo, farmacêutica, comunicações, semicondutores. Aqui temos também a mineração, materiais, produção de energia, área de finanças, né? Pouca gente conhece, mas o MATLAB também aplica-se na área da economia, de finanças, automação, eletrônica, desenvolvimento de aplicativos, né, de software, internet, sistemas ferroviários e dispositivos médicos. E aqui, daqueles segmentos, algumas indústrias. Né? Então, aqui, por exemplo, tenho a área financeira, Banco do Brasil, Itaú. Tenho também a área automotiva, Ford, GM, né? A área de energia, de elétrica, né? Como a ABB, por exemplo. Tenho aqui empresas mais voltadas para machine learning, deep learning, data science, como a Google. Tá? Então, tem diversos aqui exemplos. A Embraer aqui como aeroespacial, a Pfizer farmacêutica. Então, tem alguns exemplos das empresas que são parceiras nossas que utilizam o MATLAB. E para finalizar essa primeira parte, o MATLAB em números. Tá? Esses números estão no site da Mathworks, né, que desenvolve o MATLAB. Mais de 6.500 universidades no mundo utilizam o MATLAB, né, para preparar seus alunos em carreiras de engenharia, ciências, economia e finanças. Aí ele menciona aqui também que da publicação Fortune 100, 70 empresas utilizam MATLAB. Né, os funcionários dessas empresas utilizam MATLAB para desenvolver projetos. Algumas empresas, inclusive, estão
naquele slide anterior que eu mostrei, e 7.000 startups incubadoras aplicando o MATLAB em seus projetos de dispositivos médicos, robóticas, né, suas pesquisas com veículos autônomos e etc. Legal, então terminamos a primeira parte, né, dando um pouco do panorama geral do MATLAB. Vamos para a segunda, que fala um pouco dos recursos agora do licenciamento para todo o campus recém-adquirido pelo Senai Cimatec. Então já está disponível, está naquele link que eu passei no portal, né, podem começar a baixar. E já aproveitando, até da boa notícia, é que eu não tenho limite, tá? Da quantidade vamos dizer assim, de licenças que eu baixo. Então, por exemplo, sou um pesquisador do Senai Cimatec, estou lá no meu laboratório, quero baixar o MATLAB? Legal, baixei lá. Porém, eu quero ter também uma cópia dessa licença no meu desktop pessoal para, de repente, né? Eu não consigo me deslocar até o Cimatec, eu vou fazer em casa aqui, continuar a pesquisa em casa, né? Tenho essa a possibilidade? Também tenho. Ah, eu tenho dois notebooks em casa. Posso instalar nos dois? Pode. Tá? Então, não tem, meus colegas aqui do Senai Cimatec, não tem limite de acesso. Tá? Vocês podem baixar em quantas máquinas vocês quiserem, tanto dentro e fora do campus, certo? Acessibilidade, como eu disse, MATLAB, mas se eu não me engano, ele deve estar com 115 a 125 toolboxes disponíveis. Disponibilidade, eu já falei, né, que é dentro e fora do campus. Alunos, professores, pesquisadores e visitantes. Então, pesquisador de fora, que foi ajudar vocês no Cimatec, ou aluno fazer algum intercâmbio, também tem acesso à licença CWL. Isso tudo contando com a flexibilidade, né, de sistemas operacionais, Windows, Linux, Mac, MATLAB em dispositivos móveis, falaremos um pouquinho mais adiante, e o MATLAB em navegadores, que é o MATLAB MATLAB na internet, que é o MATLAB online. Resumindo, MATLAB em qualquer hora, em qualquer lugar, acesso total para alunos, professores, pesquisadores e visitantes. Acesso em MATLAB nas máquinas, né, nos desktops, notebooks, de forma online nos navegadores ou no meu dispositivo móvel. Legal, então dessas formas de acesso, né, quais são os recursos, né? Por exemplo, para programar, né? Como eu faço para programar no MATLAB que eu baixei aqui no desktop ou que eu estou utilizando de forma online? Aqui o primeiro recurso que eu destaco é o ambiente chamado Live Editor, né? Muitos conhecem só o editor do MATLAB, porém tem um novo ambiente, o ambiente Live Editor, onde eu consigo trabalhar com uma programação mais interativa. Legal. Leandro, o que seria essa programação interativa? Então, vou mostrar aqui para vocês, olha só. Então, vimos aqui o aplicativo. Aqui, ó. Antes, vamos mostrar aqui o caminho para acessar o ambiente Live Editor. Então, logo na aba Home, aparece aqui New Live Script. Eu acessando, ele abre esta tela, que é a tela inicial do Live Editor. Tá? Live Editor, Live Script é a mesma coisa. Tá? Então, legal. Lembram do nosso exemplo do aplicativo Massa Mola Amortecedor? Aqui está vamos dizer assim, mesma tarefa feita em MATLAB, porém, ao invés de fazer no aplicativo, eu fiz aqui como um código. Tá? No ambiente Live Editor, quando eu falo programação interativa, eu consegui aqui, por exemplo, colocar índice, colocar um título, formatar um texto, né, explicando aqui a equação do sistema, coloquei um link de internet e coloquei aqui também cabeçalhos no exercício, o código, e aqui acho que um dos recursos mais interessantes, a parte gráfica dentro da programação. Então, olha só, é o mesmo sistema, ao invés de eu manipulá-lo através do aplicativo, eu vou manipular através desses sliders. Então, olha a saída aqui do comportamento do sistema Massamola, olha só. Ele vai alterando, talvez vocês estejam com um pouco de delay aí, tá? Mas conforme eu arrasto o slide, né, das constantes da massa, valores de massa e as constantes da massa e
desculpem, confundi aqui. Valores da massa, né, e constantes de amortecimento da mola. Eu vou aqui alterando o meu sistema. Tá? Mexo nos slides e ele também automaticamente altera a saída do meu sistema, sem precisar digitar código. Tá? Então, esses recursos visuais eles aparecem aqui nesta aba aqui de inserir control. Então, eu estou trabalhando aqui com esses sliders. Deixa eu ver se eu acho aqui, drop down, aqui o slider. Porém, eu tenho campos de edição, eu tenho aqueles menus em cascata, né, que a gente vê aqui em softwares. Posso colocar aqui também botões, posso colocar aquelas caixas de diálogo, né, de clicar, né, dar um check. Tá? Então, tem diversos aqui menus gráficos que eu consigo inserir no ambiente de programação. Tá? Então, esse é o ambiente Live Editor. Esse aqui é um outro exemplo, tá? Que eu consigo inserir também figura, né? Consigo também trabalhar com equações do LaTeX dentro do Live Editor. E após, né, fazer esse documento, vamos dizer assim, eu consigo gerar um PDF. Então, de repente, é muito útil para um aluno, né, ou para um pesquisador gerar um relatório com a sua pesquisa aqui no MATLAB e gerar um PDF. Né, exportar aqui, por exemplo, um PDF, pode ser um Word também, tá? Então, olha só, eu exportando, ele vai ficar, deixa eu abrir aqui um para vocês verem, com esta aparência aqui. Ele já sai totalmente formatado, com os títulos, com as linhas de códigos. Antes de eu exportar para um PDF, eu posso retirar aqui também as linhas de código, ocultá-las, tá? Já o gráfico também já vai no documento, ele já coloca a numeração. Então é um recurso também muito útil, né, desta chamada programação interativa, tá? O ambiente Live Editor. Lembra que eu falei para vocês lá no comecinho, no portal, né, dos treinamentos e tutoriais disponíveis? Aqui eu só tirei o print de alguns, né, para verificarmos o quão multidisciplinar são esses treinamentos. São gratuitos, geram certificado, como eu disse, não tem limite para fazer, por exemplo, eu comecei hoje, o sistema lá está marcando que eu tenho que terminar até amanhã, senão eu não consigo mais acessar. Não, ele vai estar lá disponível, né, vocês podem acessar o momento que vocês quiserem. Tá? Então, ó, treinamento para matemática, deep learning, né, machine learning, já envolvendo aqui inteligência artificial, treinamentos aqui, por exemplo, para Power Electronics, processamento de sinais, comunicações. Então, são alguns dos treinamentos disponíveis. Isso tudo dentro, lógico, né, da CWL, do licenciamento de vocês. E aí vem o MATLAB Mobile. O MATLAB Mobile, MATLAB nos celulares, basicamente ele funciona como um sensor de dados, né, e também para eu capturar imagens e vídeos e fazer o processamento no MATLAB. Então aqui é um exemplo, tá? É um videozinho bem curto. No caso aqui, ele está fazendo coisa básica, né? Gerando aqui um vetor. Depois ele fez aqui um cálculo MATLAB, vai pedir para plotar x e y. Legal, isso tudo a gente já faz no MATLAB. No mobile também conseguimos fazer, gerou um outro plot. Comando RUS aqui para verificar as variáveis. Agora ele irá habilitar os sensores, né? E inclusive irá gerar aqui logs. Então olha só, ele habilitou como um sensor. E aí ele vai aquisitar alguns dados, como por exemplo, ele vai habilitar aqui aquisitar dados de aceleração, campo magnético, orientação, tudo isso usando, né, o GPS aí do celular, velocidade angular, posição, e aí ele vai coletar, né, um tempo de amostragem desses dados. Olha só, a partir do momento que ele apertou lá o Start, ele aquisitou 10 segundos de informações.
salvou o arquivo de log, e aí ele trouxe para a área de trabalho do MATLAB. Olha só, load sensor, ele vai escolher aqui o arquivo, ele trouxe todas essas variáveis, e ele vai gerar aqui um plot, posição por velocidade, que ele fez a aquisição, né? Então ele aqui gerou o plot da posição por velocidade. Se ele quisesse, obviamente, né, gerar mais plots ou trabalhar aqui, pegar esses sinais e fazer um processamento diferente, né, do que gerar aqui um gráfico, também podia estar realizando essas tarefas. Tá? Então, MATLAB Mobile, na verdade, ele funciona como um sensor, né? Ele traz dados do mundo externo, né? Do mundo físico para o MATLAB, e aí o usuário faz o processamento. Tá? MATLAB Online, MATLAB em navegadores, não precisa de downloads, instalações, consigo compartilhar arquivos, justamente por causa do serviço de nuvem do MATLAB e o MATLAB Drive. Vamos ver aqui como é o MATLAB Online. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Acho que a tela aqui já até. Vamos ver se ele deixa que eu caia. Ah, aqui, ó. Trouxe novamente a tela aqui. Continuar trabalhando. Olha só. Aliás, aqui ele acessou a tela, né, do treinamento, né, justamente porque é um MATLAB Online. Deixa eu abrir aqui do zero. Deixa eu sair dessa tela. Abandonar a sessão. E aí eu vou fazer o seguinte. Vamos voltar aqui. E acessar o MATLAB Online. Estou acessando aqui não pelo portal, né, do Cimatec, porque eu não tenho acesso, mas pelo portal da Mathworks, né, o site da Mathworks. Abrir MATLAB Online. Aí ele vai pedir, né, a mesma conta que vocês colocaram para baixar a licença. A senha, né, a senha e o login. Aliás, o usuário e o login. E aí ele abre aqui para mim o MATLAB Online. Olha só. A interface dele é bem parecida, né? Muito parecida com a desktop. Não tem diferença. Tá? Então tem lá, né? Aqui inclusive já tem um modelo aqui que eu estava executando. Ajuste de curvas polinomial. É um live script. Tá? Então tá aqui todo o documento, a parte de códigos, o texto. A parte de arquivos, a workspace, é o mesmo ambiente, tá? Tenho aqui também os aplicativos, né? Porém, ele tem algumas restrições, tá? Eu vou, inclusive, deixa eu compartilhar aqui para vocês, né? Quais são essas limitações. Por exemplo, eu não consigo, né? Se eu estou aqui trabalhando com machine learning, deep learning, né? Muita quantidade de dados, quero processar aqui treinar minha rede neural, óbvio, né? Não vou conseguir utilizar aqui alguns recursos do online, né, que ele é mais limitado, ele no navegador iria ficar muito pesado, eu preciso partir para o desktop. Mas a maior parte, né, das funções, das características já estão é, já estão aqui no MATLAB Online. Deixa eu só acessar aqui novamente a tela inicial para informar para vocês quais são as limitações, compartilhar com vocês o link aqui, ó, especificações e limitações, né, que na verdade, por exemplo, aqui ele lista todas as toolboxes que eu tenho no MATLAB Online, algumas não tem, como posso dizer, não tem suporte, tem a toolbox, tem as funções de uma toolbox, por exemplo, Aerospace Toolbox, tem lá as funções, né, compatíveis com online, porém tem 3 delas que não são compatíveis, né? Talvez sejam funções que exigem mais capacidade de processamento. Então, mas a grande maioria aqui dos recursos e toolboxes já estão com o suporte também no online. Vou colocar este link também com as limitações. Sempre bom, né, dar uma consultada.
E aí, voltando aqui à nossa apresentação, o MATLAB Drive, né, como eu disse, ele vai sincronizar, vou avançar até mais um slide, ele será o responsável, né, por sincronizar aqui o MATLAB nos 3 dispositivos, computador, navegador e no celular. O arquivo, por exemplo, que eu aqui citei no MATLAB Mobile, por exemplo, uma imagem aqui em campo, né, de campo, eu vou fazer esse processamento lá no desktop, então não tem problema, o arquivo, né, já vai estar salvo lá no Drive, vai fazer essa conexão, né, essa sincronização entre os dispositivos, e aí eu consigo processar lá no MATLAB Desktop sem problema algum, só acessar via MATLAB Drive a minha captura de imagem. Tá? Então é assim que funciona este esquema. E aí vem um outro recurso, né, o MATLAB aqui para professores, recurso para professores, que é o MATLAB Grader. O MATLAB Grader, na verdade, ele é um ambiente onde o professor desenvolve tarefas de programação em MATLAB, monta lá uma lista, né, com os e-mails dos alunos da sua turma. Através dessa lista, esse exercício em MATLAB chega para os alunos, eles fazem e aí eles devolvem para o professor corrigir. Mas será que é o professor que vai ter todo esse trabalho de corrigir, né? Não. O MATLAB já vai fazer isso quando o aluno, né, chegou ao exercício, ele fez e ele submeteu novamente ao professor. Antes disso, né, durante esse processo, esse caminho, o próprio MATLAB já faz a correção do exercício. Tá? E aí a única coisa que o professor vai ver lá vai ser um dashboard, né, um gráfico dos alunos que erraram, que acertaram, que não fez, um feedback da turma, então já vai economizar bastante tempo, né, dos professores. Tá? Aqui é um exemplo dos dashboards que ele gera, então aqui os alunos em verde são os que entregaram a correção, aliás, entregaram o exercício correto, de forma correta, X em vermelho quem errou, e o aluno que está liderando, que está sendo mais assertivo, né, foi mais eficiente. Tá? Aqui ainda um dashboard referente à turma, e aí nada melhor do que mostrar, né, na prática que o grader, antes disso, tá, eu deixei aqui com a turma de ontem, deixarei aqui com vocês também, no dia 31 deste mês, 31/7, nós teremos um evento, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só. 31/7 vamos ter aqui um evento de correção automática de exercícios com o MATLAB Grader, tá? Um evento do OpenCAD, vai ser online, também depois vai estar gravado. Então, fica aqui o meu convite, vocês serão muito bem-vindos, né, a participação de vocês. Lembrando que os nossos também eventos, né, da OpenCAD também gera certificado de participação. Então, esse link irei compartilhar com vocês para, né, inclusive para disseminar para seus colegas dentro do Cimatec, para outras instituições também, para participar desse evento juntamente conosco, tá bom? Todos serão bem-vindos. Enquanto isso, só uma prévia, né, uma visão geral aqui do Grader. Aliás, esse webinar aqui do Grader que faremos no dia 31 terá 1 hora de duração. Aqui o Grader nós iremos falar aqui em 5 minutos. Então é, né, muito mais, lá vai ter muito mais informações, tá? Então vamos dar aqui um overview no Grader. Olha só, aqui eu tenho essa tela inicial. Lembrando, né, sempre é bom mostrar aqui onde que eu acessei o Grader, tá? Naquela tela do portal do Cimatec, se eu entrar aqui novamente, né, em educadores, ao final da página para educadores aparece aqui o link direto para o Grader, não só para o Grader, como também para o Drive, para o MATLAB Mobile, fazer instalação, para o online também. Então, vocês conseguem esses recursos tudo via portal. Voltando aqui, esse é o ambiente inicial do MATLAB Grader. Temos aqui o guia de acesso, né, um vídeo, documentação e um treinamento ensinando com o MATLAB. É um treinamento muito interessante que ele mostra, né, alguns recursos, inclusive estou falando aqui, mas ele mostra de forma mais detalhada.
tá? Então, recomendo aos professores, quem tiver interesse. Gera certificado, é gratuito, tá? É muito legal porque ele dá uma visão geral de tudo que o MATLAB pode auxiliá-los em sala de aula, tá? Então, olha só, vou pegar aqui, por exemplo, cursos passados. Deixa eu ver aqui. Cálculo numérico. Aqui, ó. Então, eu começo a criar, né? Aqui já, esse curso já tá aqui desenvolvido, já está criado, né? Inclusive já está aqui disponível no Grader. Porém, como veremos no webinar, né? Lá eu vou mostrar como chegar até aqui, essa etapa. Então, eu consigo dividir por matéria, depois, dentro de cálculo, o assunto, né? Equações diferenciais, e o exercício, pegando carona aqui no sistema massa-mola amortecedor, desenvolvi o mesmo exercício que eu mostrei para vocês no Live Editor, no aplicativo, agora no Grader, olha só. Mesma coisa, coloquei enunciado, coloquei aqui uma representação de como é a saída desse sistema, uma figura representando, equações no LaTeX representando também o sistema e as perguntas. Tá? Feito isso, o professor lista lá os alunos e envia, isso daqui vai chegar para os alunos, esse template. Lá os alunos irão, né, colocar, na verdade, para o aluno, a visualização dele, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, editar, o aluno vai ver, então só abrir um parênteses aqui, né, quando eu falei que o MATLAB corrige automaticamente, como ele faz isso? Né? Às vezes vocês podem estar se perguntando, é porque aqui quando eu desenvolvo a tarefa, eu coloco uma solução referência. Então o MATLAB vai comparar o que o aluno fez com essa solução referência aqui, tá bom? Então o que o aluno vai enxergar quando abrir a caixa de e-mail dele? Ele vai ver isso aqui, ó. O enunciado, né, as perguntas, tudo que eu colocar aqui no meu exercício, e é aqui que o aluno vai responder, né, no caso aqui as linhas em branco, é que ele vai colocar o código MATLAB referente às perguntas feitas aqui pelo professor, tá? Então, o MATLAB Grid é um recurso muito útil, muito interessante. Tenho já uma biblioteca inicial para vocês, para quem não quiser começar do zero o exercício ou pegar um exercício já pronto e só modificar algumas coisas. Eu tenho aqui já conteúdos iniciais, algumas bibliotecas, então de cálculos, processamento digital de sinais, dinâmica, circuitos elétricos, estatística, matemática simbólica, controle. Então já tem algumas bibliotecas disponíveis. Né? Elas vêm aqui uma série de exercícios, cada uma dessas bibliotecas já prontas para o uso. Tá? Então vimos aqui um pouquinho do MATLAB Grader. E ainda aqui na parte de material para professores, esses materiais eu citei quando abri lá o portal, né, de recursos já prontos, né, disponíveis para aplicar em aula. Aqui eu citei o de cálculo, de física, de química, né, as disciplinas aqui básicas, depois as disciplinas específicas no curso. Por exemplo, eu tenho aqui Data Science, Deep Learning, material para ensinar robótica com MATLAB, finanças também. Então, todos esses recursos também, né, estão lá no portal. Deixa eu colocar aqui novamente o portal, que é sempre bom mostrar, tá? Então, nessa região aqui de para educadores, em courseware, eu acho esses materiais que estou citando aqui. Suporte MATLAB, então aqui já vimos alguns pontos durante a apresentação. Documentação eu mostrei lá no início, né, onde nós achamos vídeos, exemplos, como funciona, como determinada sintaxe de uma função. Comunidade e suporte, tá? Vai ser o próximo slide, a gente vai passar um pouquinho nesse tema. Requisitos do sistema também, lá eu acho, né, troubleshooting, acho os requisitos de máquina, tudo dentro também da documentação, e o suporte para hardware, que foi aquele link que eu passei para verificar o fabricante, o modelo, ver se é compatível com o MATLAB. Antes de entrar em case de sucesso, vamos mostrar aqui a comunidade MATLAB, olha só.
é o MATLAB Central, tá? Deixa eu ver aqui se ele está disponível também naquele link. Aqui, ó, MATLAB Central, tá? Ele está disponível também, né, dentro lá na área de para educadores dentro do portal do Senai Cimatec, tá? Porém, embora ele esteja aqui presente, né, na região de educadores, tá? Também eu tenho aqui material que também serve para pesquisadores, para alunos, tá? Inclusive, se eu acessar via site da Mefrox MATLAB Central, né, não vai aparecer lá uma aba para educadores. Aqui eu já acesso direto, tá? Ali só foi um jeito de eles organizarem. Provavelmente na aba de estudantes também eu tenho um acesso lá de MATLAB Central. Então, olha só que interessante. Dentro do MATLAB Central, File Exchange é onde eu compartilho ou tenho acesso a recursos desenvolvidos por usuários. Vou dar um exemplo. Aqui eu consigo encontrar toolbox, consigo encontrar exemplos de código, consigo encontrar também aplicativos. Então já apareceu aqui já logo de cara, né? Essa toolbox é muito utilizada, é desenvolvida por terceiros, tá? Por usuários, compartilhou aqui, né? Tá desde aqui, foi atualizada em 2024, junho de 2024. Uma toolbox desenvolvida por terceiros dedicada à dinâmica de fluido, né? CFD Tool. Olha que interessante. Só baixar, são gratuitos, tá? Aqui também eu tenho aplicativos, né? Aqui aplicativo de análise de elemento finito. Olha só. Também para baixar. Exemplos de códigos aqui no Simulink. Aqui eu tenho, olha só, uma interface, né? Deixa eu abrir para vocês aqui, ó. De um simulador de controlador PID. Olha só. Tá? Então, basicamente foi feita, né, no App Designer. Então, aqui é onde eu acho, né, tudo aqui referente ao MATLAB, porém desenvolvido pela comunidade, né, todo esse compartilhamento de informações. Tá? Outro recurso interessante aqui, olha só. Então, acho que desde o ano passado, tá, foi lançado aqui no MATLAB um chat GPT para o MATLAB, tá? Então, olha que interessante. Eu acesso também dentro, né, dessa aba aqui de comunidade. Eu vou pedir para o MATLAB, vou dar um prompt aqui de comando. Ele responde tanto perguntas referente ao MATLAB e seus toolbox, né, como também ele gera esboços de códigos, esboço inicial de códigos para determinadas aplicações. Então, eu vou pedir para ele me dar um código de control system, um PID, né? Um controlador PID. Então, aqui ele gerou o código, deu um exemplo de um código, executei, e aqui ele aparece até já plota o gráfico, né? E já dá aqui um esboço do código. Tá? Então, o que eu digitar aqui, né, algum comando, né, o prompt tem que dar o prompt certo aqui, igual no chat GPT, né, para ter uma informação. Então, eu falo, né, eu digito aqui no prompt e ele me dá aqui a saída. Né? Então, vamos dizer, imagine que é o chat GPT dentro do MATLAB. Tá? Também está dentro aqui da área de comunidade. Tá bom? Então, ele é chamado de AI Chat Playground. Responde perguntas referentes ao MATLAB e também gera esboços de códigos. Então, além né, desses dois aqui que eu citei dentro da comunidade, esses dois itens, o intercâmbio aqui de informações, o chat aqui inteligente do MATLAB, nós temos também a parte de answers, a parte de códigos, né, são desafios aqui com códigos do MATLAB, tá? São tudo comunidades também. Tenho aqui também a parte de discussão, blogs, que é bem interessante. Tá? Tudo aqui que está acontecendo em termos de tecnologia, né, aplicadas com MATLAB, eu tenho região aqui de blogs, tá? Então essa aqui também seria um recurso que eu queria mostrar para vocês.
que é muito útil de se utilizar, né? Tem tudo aqui, muito mais informações. O André Luiz perguntou se a gravação estará disponível. Estará sim, tá, André? Vai ficar disponível as gravações, tá? Vamos lá aqui para a última parte. São os cases de sucesso. Estou vendo aqui, tá faltando 15 minutinhos. Então, vou começar falando, né, que o MATLAB, sem querer, ele está presente no nosso dia a dia, né? Então, quem não tem aí um serviço de streaming, quem não utiliza um serviço de streaming hoje, é difícil, né? Não ter uma pessoa que tem algum serviço. Então, o mais conhecido talvez aqui, o Netflix, tá? O Netflix, toda aqueles modelos de machine learning, né? O algoritmo de machine learning, quando o Netflix recomenda, né? Eu sou um usuário lá do Netflix, de repente eu assisto muito filme de ação, e aí ele começa a recomendar filmes de ação para eu assistir. Então, aquele algoritmo foi desenvolvido em MATLAB. Tá? Aqui está o case deles, né? Como eu vou disponibilizar essa apresentação também. Está o case aqui, mas vou deixar aqui também um link, né, para vocês já consultarem o link deste case, tá? Que é muito interessante. Depois nós temos também, né, NetGeo, mesmo quem não assiste, né, o canal de documentário sabe da existência, né, do canal NetGeo, né, já alguma vez, algum momento da vida já ouviu falar. Então, a NetGeo também, assim como o Netflix, é um cliente nosso. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O que ela fez com o MATLAB, né? Os pesquisadores, né, eles notaram que tinham micro-organismos nos oceanos que tinham um comportamento peculiar, ou seja, durante o dia eles ficavam próxima à superfície d'água e conforme ia anoitecendo, né, eles voltavam lá para as profundezas lá do oceano, né, para as camadas lá do oceano, tá? Então, os pesquisadores queriam pesquisar, estudar o comportamento desses micro-organismos, porém, fazendo, né, seguindo, conforme eles iam indo para as profundezas do oceano, eles queriam que uma câmera, né, acompanhasse esses micro-organismos, né? Porque até então eles não tinham uma câmera com um algoritmo de controle para estar fazendo isso. Então eles desenvolveram uma câmera robótica, utilizaram lá algoritmos de controle do MATLAB, algoritmos de processamento de imagens, e aí conseguiram fazer uma câmera que acompanhasse, né, e pegasse as informações daqueles micro-organismos conforme, né, eles se deslocavam no oceano. Tá? Então foi essa aqui está uma foto aqui da câmera. Então a NetGeo também, né, aplica MATLAB aqui, né, aplicou MATLAB, por isso que estava até naquele slide, né, quando eu mostrei as empresas que utilizam, as organizações, então estava o NetGeo lá também. Mais um case aqui para vocês depois darem uma lidinha, bem interessante. E por último, esse aqui talvez seja o mais recente, porque eu vi que no Google tinha até notícia desse ano, aliás, não, de 2023, o robô lá enviado da NASA para Marte que foi coletar amostras, né, de micro-organismos. Então, olha só. Aqui está a matéria, deixa eu abrir para vocês verem. No G1, né, do robô. E esse robô, matéria aqui de 2021, ele foi desenvolvido, né, pela NASA. Esse robô, que no caso aqui, conforme eles falam na matéria, né? O objetivo na missão é buscar vestígios de vida em uma cratera do planeta que já foi um lago há bilhões de anos. Então, aqui está o modelo do robô em Simscape, na biblioteca do Simulink, olha só, toda a parte de modelagem física, tá? Então, mais um case aqui também do MATLAB. Bom, agora eu vou citar alguns que são multidisciplinares, né, só para nós termos uma ideia dessas áreas que o MATLAB pode ser implementado. Então, esse instituto de pesquisa acadêmico francês, né, eles fizeram aqui um protótipo, um projeto
como se fosse um bracelete, né, para restaurar movimentos, né, de braço e mão de pacientes com paralisia, tá? Então, por meio aqui de eletrodos, de sensores, né, de hardwares, aqui essa luva, né, esse bracelete restaurando esses movimentos, tá? Então foi utilizado aqui, ele fala que foi utilizado no MATLAB na análise dos sinais, né, no desenvolvimento de machine learning, na parte de hardware, para desenvolver esse projeto. Então, o segundo aqui, voltado para a área de robótica, um robô humanoide, 53 graus de liberdade, projetado em MATLAB, pesquisadores aqui do German Aerospace Center, né, um outro instituto aqui alemão também. MATLAB Simulink empregado para modelar controladores, plantas, geração de códigos, testes hard in the loop, otimização de trajetória e automatização de sensores. Então, olha só as aplicações utilizadas com MATLAB nesse projeto. Próximo aqui. Opa, avancei dois, avancei um só. Então, robótica, aqui um case para a área financeira, né? O professor aqui, Paul McNeilis, da Universidade de Georgetown, desenvolveu um aplicativo, né? Lembra dos MATLAB apps que eu falei lá no início? Para prever crises em mercados emergentes. Tá? Então, aqui tem algoritmos de machine learning, redes neurais, né? Que ele fala aqui, métodos lineares. Então, ele fez esse aplicativo. Tá? E, por fim, um outro instituto aqui, onde eles desenvolveram, né, algoritmos para prever resultados clínicos de pacientes com câncer de mama. Tá? Então, ele diz aqui, né, essa ferramenta permite aos médicos fazer prognóstico com base no perfil de expressão gênica do tumor primário de pacientes. Tá? Então, foi utilizado aqui também processamento de imagens, né, um pouco de inteligência artificial também. Então, olha só, mostrei 5 cases aqui, né? Um deles era robótica, o outro voltado à área médica, o outro lá, o primeiro, né, do protótipo do bracelete, envolvia a parte de hardware, de controle, né, também, lógico, aplicado em área médica. O robô humanoide, a parte de sistemas autônomos, né, envolvendo inteligência artificial, sistemas de controle. Então, são alguns dos exemplos. Né? No caso lá da área financeira, daquele case, tem estatística lá no meio também, tem cálculos estatísticos. Então, um exemplo das aplicações do MATLAB, sem contar os 3 cases iniciais que eu falei, né, do nosso cotidiano, NetDeal, a notícia lá do robô enviado para Marte e o do Netflix. Tá? Então, estou faltando aqui, segundo o meu relógio, meus colegas do Senai, 7 minutinhos. Tá? Vou deixar aqui um espaço aberto para dúvidas. Tem um QR Code aqui, porque a gente quer desenvolver mais atividades dentro do Sinai Cimatec. Né? Então, se vocês puderem, por favor, respondam, é coisa rápida. Lá tem algumas perguntinhas, né? Como suas áreas de aplicação, onde você utiliza o MATLAB, quais temas, né, vocês gostariam de ver com o MATLAB. Então, se puderem, por gentileza, responda até para nós começarmos a trabalhar em conteúdo específico para vocês. Então, aqui eu agradeço, tá? Muito obrigado aí pela presença. Meu e-mail aqui está na tela. Tem os canais da OpenCAD também, né, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Tem o nosso canal no YouTube. Então acessem essas plataformas que sempre saem novidades referente a eventos e a acontecimentos envolvendo o MATLAB. Então um espaço aberto aqui para vocês, tá? Estou aqui no chat. Quem tiver pergunta, quem tiver dúvida, por gentileza, podem colocar. E semana que vem, né, nós do OpenCAD estaremos presentes aí no Senai Cimatec para dar aqueles cursos básicos de nivelamento, né, no MATLAB e no Simulink, né, para mexer um pouquinho
Nos fundamentos, mesmo na base, né, do MATLAB, né, quais são as funções lá primordiais, a base para eu saber mexer, né, o que é um Simulink, como eu mexo lá no Simulink, como eu trabalho com aquele diagrama de blocos. Aliás, quando eu falo de Simulink, né, não fugindo do nosso tema que foi hoje aqui, massa, mola, amortecedor, então olha que interessante, o mesmo sistema que apresentei para vocês no App Designer, no Live Editor, no MATLAB Creator, se eu quisesse também podia exportá-lo, né, para o MATLAB Online. Esse é o mesmo modelo, porém desenvolvido no Simulink, olha só. Então o comportamento dele depois, quando eu executo o modelinho do Simulink, está aqui, tá? Então, por meio de blocos matemáticos, integradores, somadores, eu desenvolvi um sistema também massa, mola, amortecedor. E aqui, nessa biblioteca aqui lateral, é o modelo no Simscape. O Simscape nada mais é do que uma biblioteca dentro do Simulink, porém eu não trabalho com componentes matemáticos como no Simulink, né? Porque aqui eu tenho, olha, somador, integrador. Aqui eu trabalho já com elementos físicos. Então, olha só, eu tenho um elemento, é o mesmo sistema, massa, mola, amortecedor. Né? Vocês podem reparar, não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Eu tenho uma linha aqui meio rosa, um tom rosa, e eu tenho um tracejado em amarelo. O amarelo é o Simscape e o rosa é o Simulink. Tá? Então vocês viram aqui que o comportamento é o mesmo, né? Só mudou a forma de eu desenvolver o modelo, qual biblioteca utilizar. Então aqui no Simscape já é uma biblioteca física. Eu tenho aqui um bloco que representa a massa, eu tenho outro que representa a mola e eu tenho um terceiro que representa o amortecedor. Eu não estou trabalhando com blocos matemáticos, mas com blocos que representam fisicamente o sistema. Tá? Então está aqui o mesmo modelo, porém agora no Simulink. A gravação vai ficar disponível, sim, tá? O pessoal está perguntando aqui, os colegas do Senai, né, estará disponível em breve, né, só vamos processá-la aqui, editá-la e disponibilizá-la para vocês. Então, dúvidas eu deixei, tá o meu e-mail na tela, deixei aqui também no chat o e-mail do suporte, né, do suporte técnico, tá? Se vocês, né, o suporte técnico @opencad com 2ds.eng.br, qualquer dúvida, né, que vocês tiverem, problema de instalação, podem contatar o suporte que eles lhe darão o auxílio. Bom, não temos nenhuma pergunta aqui, então podemos encerrar a segunda apresentação para a segunda turma, né, dos recursos do MATLAB, do portal. Eu agradeço, né, a participação de vocês, né, a presença aí do outro lado da tela, né, até agora prestigiando aqui a nossa apresentação. Naquele link de eventos, né, tem toda a agenda disponível, né, aberta aí pela Opencad para as instituições acadêmicas de ensino. Tá? Então lá tem outros, se vocês quiserem se inscrever, fiquem à vontade, serão bem-vindos. Semana que vem nós do Opencad estaremos aí no Senai Cimatec e agradeço, tá, mais uma vez a participação de todos. Muito obrigado, uma boa tarde e um bom resto de semana para vocês. Então, até a próxima.